Fala aí, pessoal, beleza? Vindo com uma edição extraordinária no meio do seu final de semana para trazer uma notícia exclusiva aqui no canal do Bernardo Ramos, já agradecendo todos os comentários em relação a este belo cenário que eu falei, né? Que a gente ia criar e investir aqui uma grana para ajudar no aprimoramento deste canal. Mas vamos lá, porque a situação diz respeito a Ramon, jogador do Flamengo que foi convocado pelo técnico André Jardine para uns 10 dias, né, de treinamentos com a seleção brasileira sub-20, esses 10 dias visando a preparação para o Campeonato Sul-Americano, que vai ser disputado em fevereiro do ano que vem na Colômbia, e este torneio é classificatório para o Campeonato Mundial Sub-20, que será disputado um pouco mais para frente também em 2021 na Indonésia, né, entre maio e junho. Bom, o Flamengo teve um jogador convocado que foi justamente o Ramon, lateral esquerdo, e a gente trouxe esse vídeo aqui mais cedo, dizendo que o Ramon seria... o Flamengo perderia esse jogador para a seleção por 10 dias, né? Fato é, apurei, e a notícia de agora exclusiva é de que o Flamengo já cogita a possibilidade de não liberar o jogador para a seleção brasileira sub-20. Claro, aí tem toda a questão a qual a gente já se referiu, o Flamengo numa maratona de jogos, para se ter ideia, ele ficaria fora das partidas contra Júnior Barranquilla na próxima quarta-feira, depois fora do jogo contra o Internacional, depois fora do jogo da Copa do Brasil, das oitavas de final, jogo de ida contra o Atlético Paranaense. Ou seja, ele perderia 3 jogos importantíssimos do Flamengo em meio à maratona em que o Flamengo está poupando o jogador, o Flamengo está vendendo a janta para comprar o almoço no dia seguinte, né? Vai trabalhando, vai negociando o elenco ali, e acho que até está conseguindo negociar muito bem o elenco nessa questão da pandemia. Portanto, dona CBF, a notícia é essa, hein? O Flamengo vai engrossar para liberar o Ramon para a seleção sub-20. Ah, Bernardo, então por que o Flamengo não fez o mesmo com Everton Ribeiro, com Rodrigo Caio, quando esses jogadores foram convocados para a seleção principal? Bom, gente, aí é o seguinte, data FIFA. Em data FIFA não há o que se fazer. É obrigatório liberar o jogador para a data FIFA. Aí o clube não tem o que fazer. Por isso que liberou os 2 para a seleção brasileira para esses jogos contra Bolívia e Peru. Por isso que teve de liberar o Arrascaeta e também o Isla. Na data FIFA você não pode fazer absolutamente nada. Você pode sim segurar os seus jogadores quando não é data FIFA. Por exemplo, Olimpíada da data FIFA. Se o clube não quiser liberar jogador para seleção na Olimpíada, ele não precisa, porque não é data FIFA, tá? Por isso que é tão difícil negociar a liberação desses caras. E aí, eu já disse aqui, vou falar de novo, porque é uma falta de coerência da CBF e declaração dada pelo técnico André Jardine da seleção sub-20 do Brasil. Ele falou durante a semana que não, eu não convoquei os principais jogadores sub-20 que atuam fora do Brasil, e citou nominalmente, né, o Renier, que está no Borussia Dortmund, o Rodrigo, que está no Real Madrid, o Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal. Ele falou, não, esses caras eu não posso porque é muito difícil conseguir liberação. Então, por que tá chamando os caras que atuam nos times profissionais do futebol brasileiro? Por exemplo, vamos lá, temos convocados e que já atuam com regularidade aí nas equipes profissionais, né? Luiz Henrique do Fluminense, Yuri Alberto do Internacional, Caio Jorge do Santos, Thales Magno, jogador do Vasco, o Zanocelo, que é jogador da Ponte Preta, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, até brigando por acesso ali no G4. Então por quê? Então assim, não, eu não posso contar com os do exterior, com eles eu não mexo, mas com os clubes do Brasil aqui eu mexo. Que história é essa, né? Jogador convocado para a seleção de base tinha de jogar exclusivamente no futebol de base. Aquele jogador já incorporado ao time profissional não pode ser convocado. Isso deveria ser uma regra. E a base tem que ser vista para revelar jogadores, ou seja, fazer com que esses jogadores cheguem bem nos times de cima e nas seleções de cima, não ficar ganhando título. Assim, por exemplo, o Flamengo ganhou e é legal, o torcedor festeja lá e tal. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, o que adianta sair ganhando título de base se você não consegue usar esses jogadores de forma apropriada
no time de cima. O Negueba, para ficar em dois casos, vai Negueba e César, os dois brilharam naquela conquista do Flamengo na Copa São Paulo de 2011, os dois. Havia uma expectativa muito grande sobre esses dois. O Negueba, o que eu apoiei esse jogador, mesmo no profissional, esse cara é bom, eu acompanhei bem na base, eu fui em muitos jogos do Flamengo em 2011, na Copa São Paulo, inclusive na final contra o Bahia. O César, eu nunca achei essas coisas, mas o Negueba eu botava fé. E não aconteceu. Vários jogadores da base foram utilizados no time de cima e simplesmente não vingaram. Então a base tem de servir para revelar jogador e para ver até uma coerência, se possível. Acho que dificilmente isso vai acontecer no futebol brasileiro, com o futebol praticado no time de cima. Deveria haver isso, tá? Mas, infelizmente, não é o caso. Então, fica a informação para você. O Flamengo vai fazer jogo duro com a CBF e talvez, acho que é grande a chance de não liberar o Ramon. É só mais um round nessa briga entre Flamengo e CBF que já vem lá de trás, né? Desde a solicitação para o adiamento daquela partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, né? Que o Flamengo acabou jogando e muito bem, merecia a vitória, empatou por 1-1 naquela partida contra o Palmeiras. Bom, fique sabendo também, você já deve saber, mas acho que vale a gente dar a letra aqui no canal, que o Everton Ribeiro está relacionado para a partida do Flamengo contra a equipe do Corinthians, que será disputada neste domingo. Amanhã, no domingo, no caso, né? Neste domingo haverá um vídeo, eu estou falando isso porque eu estou gravando no sábado à noite, haverá um vídeo para explicar direitinho como é que joga o Corinthians, para você com especialistas no tema, falando sobre isso aqui no canal, você não perde nada, e como o Flamengo deve jogar também essa partida. 3 laterais esquerdos relacionados para essa partida. Felipe Luiz, que não jogou, estava suspenso contra o Bragantino, René e Ramon. Quem será que vai entrar? A gente vai tentar apurar para você isso até este domingo, mas eu acho particularmente provável que jogue o Felipe Luiz, de repente com o Ramon, se não for liberado para a seleção de base, para sub-20, jogando contra o Júnior Barranquilla, né? Fato que o Corinthians ali vive uma grande dúvida e se tentei apurar, eu acho que a gente só vai saber na hora do jogo. Walter ou Cássio? Walter o reserva, um goleiraço esse. Substituiu o Cássio no jogo contra o Atlético Paranaense. Se o Corinthians venceu aquela partida por 1-0, deve-se muito à grande atuação do goleiro Walter, né? O Cássio tinha sido suspenso, tinha sido expulso no jogo do final de semana contra o Ceará e ele já está apto a jogar. E aí, vai de Cássio? Vai de Walter? Como é que o técnico Wagner Mancini vai jogar essa partida? O Corinthians está contratando aí o Fábio Santos, é óbvio que esse é um lateral esquerdo que não estará à disposição da equipe paulista para esta partida. Acredito que o Flamengo seja favorito nesse jogo contra o Corinthians. O Corinthians vive uma crise muito grande, inclusive institucional, uma péssima gestão do seu presidente André Sanches. A dívida disparou no mandato dele, nesse mandato dele, chegando quase a casa de 800 milhões de reais. Fora a dívida do estádio, isso é só a dívida do clube, é uma situação muito ruim pela qual passa o Corinthians. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado. E, tendo notícia, eu vou postando por aqui, beleza? Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.